Olá, eu sou Edu Pretel e este é o curso de JavaScript do meu canal. Nesta aula nós faremos um paralelo entre os nós HTMLs, o Box Model do CSS e o DOM, a árvore DOM, Document Object Model ou modelo de objeto de documento. Vamos lá para o Visual Studio Code. Eu, neste curso, utilizarei o Visual Studio Code. Você pode utilizar o editor de texto que você quiser. Se você quiser utilizar o Visual Studio Code, mas não tem ele instalado, existe uma playlist no meu canal ensinando como baixar, como instalar, como trazer o idioma para português, como gerar uma pasta raiz, enfim, várias aulas mostrando como utilizar o Visual Studio Code. O que eu fiz aqui? Aqui no explorador de arquivos, eu vou mostrar que eu criei um diretório chamado aulas lá no meu desktop. E eu transformei esse diretório aulas que está lá no meu desktop na pasta raiz do meu projeto aqui no VS Code. Dentro do diretório aulas, eu criei aqui um diretório que eu chamei de _intro, que terão os arquivos que eu for gerando na introdução a este curso. E já tem um arquivo aqui que eu já trouxe pronto, que se chama DOM.html. Eu vou fechar o explorador de arquivos do VS Code clicando aqui neste botão. E está aqui o código HTML. Se você quiser, você dá uma pausa no vídeo agora e copia este código. As tags HTML, você sabe como funciona, é pré-requisito para este curso. Ela funciona assim. Ela tem uma abertura e um fechamento. Aqui começa o HTML, aqui termina o HTML. Aqui começa o cabeçalho, aqui termina o cabeçalho. Aqui começa o corpo da página, aqui termina o corpo da página. São marcas. Como são feitas essas marcas? Uma tag de abertura, como por exemplo aqui a tag head, tá? Onde eu tenho o sinal de menor, o rótulo head e o sinal de maior. E a tag de fechamento vai ser exatamente igual, somente com essa barra, tá? Indicando que é o fechamento daquela tag. E isso representa nós. Na página HTML só é permitido ter um nó, ok? Que é o próprio HTML. Então eu tenho o DTD e eu tenho um nó apenas, que é o nó pai, vai ser o nó raiz, pai de todos, que é o nó HTML. Dentro do nó HTML, eu só posso ter dois outros nós, o nó head e o nó body. Head são as informações sobre a página, o título, o autor, enfim, todas as informações sobre a página, enquanto que o body são os elementos de visualização. E aí, a partir desses nós, dentro deles, eu posso ter quantos nós eu quiser. Tem sempre que respeitar uma hierarquia, um nó dentro de outro nó. Então, aqui no body, por exemplo, nós temos o nó header, o nó section e outro nó section. Dentro do nó header, nós temos um nó, que é o H1, ok? Que se eu tiver ele em outra linha, aí o Visual Studio deixa eu abrir e fechar este nó. E dentro dele nós temos finalmente um nó de texto. Isso é muito importante, tá? O texto é considerado um nó também dentro do HTML. Como fica esta visão pela ótica do CSS, pelo ponto de vista do CSS? Vamos lá? Vamos lá? Está aqui, é o Box Model, ou modelo de caixa. Cada tag, abertura e fechamento representa uma caixa. Então, nós temos aqui uma caixa de borda preta, que é a caixa HTML. Dentro da caixa HTML, eu só posso ter duas outras caixas, a caixa head e a caixa body.
E a partir dessas duas caixas, eu posso ter tantas caixas quanto eu precisar. No head, nós temos a caixa title. Tá? No body, nós temos aquelas 3 outras caixas, o header, o section e uma outra section. No title, eu já tenho um nó de texto, enquanto que no header e no section, eu terei outros nós filhos, ou outras caixas filhas. Está lá, ok? E, finalmente, neste exemplo, essas caixas filhas já terão os seus nó de textos. Então, essa é a representação do CSS. Por que é uma representação de caixa? Porque o CSS trabalha com modelo de caixa. Borda, que eu representei aqui, e a partir da borda, eu terei uma distância da borda para fora, que vai se chamar de margem. Uma distância da borda para dentro, que vai se chamar de padding. E largura e altura. E controlando essas 5 propriedades, eu consigo fazer uma estilização, visualização e diagramação. E é por isso que os elementos têm que ser muito bem aninhados no HTML. Eu vou voltar para o Visual Studio Code. Imagine que esse H2 fechou após o fechamento da tag Session. O que vai acontecer aqui? A minha caixa Section vai estar aqui. Abri aqui e fechei aqui. Mas a minha caixa H2, ela abre aqui e vem fechar aqui embaixo, né? Porque eu estou fechando o H2 depois de fechar o section. Ou seja, essas caixas vão ficar intercaladas. Isso vai confundir tanto o JavaScript como o CSS, porque eles vão, através das tags, interferir nos seus conteúdos. Então, isso não pode acontecer. E como ficaria esse código HTML, essa estrutura HTML que eu montei, representada numa árvore DOM? Vamos ver. Está aqui. Nós temos a janela Window. Dentro do Window, a janela do browser, nós temos um documento. Dentro do documento, nós temos a tag HTML. Dentro da tag HTML, nós teremos o head e o body. É uma representação de árvore, muito parecida com a representação de árvore genealógica. Está aí. Dentro do head, nós temos o title. Dentro do title, nós temos um nó de texto. No body, dentro do body, nós temos o header, o section e a outra section. Dentro do header, nós temos um H1 e dentro dele um nó de texto. Então, o JavaScript, a ideia é que o JavaScript venha nesses nós de texto e possa alterar o seu conteúdo. Esse nó de texto pode estar dentro de um objeto de formulário e eu preciso validar o texto que está dentro desse objeto de formulário. Esse nó de texto eu posso ter que trocar por dados que estão vindo lá do servidor. Então, o JavaScript terá que atuar dentro dessa árvore DOM. E aonde vai o JavaScript para atuar dentro dessa árvore DOM? Por padrão, antigamente, ele só poderia ir no head. Tá? Ele deveria ir no head, vão as tags de JavaScript. Porém, aqui do head, você acessar alguns elementos que estão lá no body pode ser problemático. Eu posso ter que ter algumas linhas a mais ou colocar tudo isso dentro do evento load do Windows. Nós veremos isso mais para frente lá na playlist de DOM. Então, para facilitar isso, na atualização da versão 4 para a versão 5 do HTML, ficou formalizado que o código JavaScript pode vir dentro do body, desde que seja a última coisa antes de se fechar a tag body. Ele vem aqui no body. Portanto, daqui do body eu consigo acessar os elementos que já foram carregados e interferir
nesses elementos. Então, o código JavaScript pode ir dentro do head ou dentro do body. O head e o body são os únicos dois filhos que a tag HTML pode ter, e HTML é o único filho que o documento pode ter. Então, vamos lá para o VS Code e vamos colocar o script nesses dois lugares. Então, aqui no Visual Studio, eu colocarei o script no head, que é o lugar formal de sempre. Está lá, basta escrever script, dar Enter, ele vai colocar a abertura e o fechamento da tag, vou dar um alert e vou dizer que eu sou o script do head. Pronto, está aqui no lugar certinho. Mas como eu falei, se em vez de um alert, o alert ele vai abrir um box na janela do browser dando essa mensagem. Eu sou o script do head. Mas se em vez de um alert eu tivesse aqui comandos onde eles estavam tentando acessar os elementos que estão aqui no body, eles poderiam não funcionar se eles não estivessem dentro do evento load do window. Então, para evitar o evento load do window, o pessoal pegava esse script e colocava aqui embaixo, depois que a página toda tivesse sido carregada. E aí eu não precisava usar o evento load do window. Mas aqui ficou um erro, né? Porque na raiz da página eu só posso ter um nó, que é o nó HTML. Então, tá, veio a ideia de colocar depois do body. Só que isso também é um erro por padrão, até funciona. Por quê? O HTML só pode ter dois filhos, o head e o body. E aqui eles atendem o head, o body e o script. Então, formalizou-se que nós colocaríamos este script dentro do body, sendo a última coisa desse body. Ou seja, antes de fechar a tag body, eu tenho aqui a minha tag script. Portanto, todo o conteúdo do body já foi carregado e esse script vai conseguir acessar estes elementos HTML e trabalhar, ok? E alterar o seu conteúdo e fazer o que ele precisa fazer. A única coisa que eu mudarei aqui para eu sou o script do body, ok? E vou abrir esta página, tá? Lá no Live Server. Botão direito do mouse, Open with Live Server. O Live Server é uma extensão do Visual Studio Code e eu ensino lá na playlist de VS Code como instalar essa extensão e para que ela serve. Na realidade, ela vai abrir o browser utilizando o protocolo HTTP. Está lá. Eu sou o script do head, eu sou o script do body. E a minha página carregada aqui. Lembrando que eu não salvei esse arquivo em nenhum momento, porque eu estou aqui em arquivo, eu tenho ele com salvamento automático. Também marquei como salvamento automático. Faça essas configurações, tá? Senão, você precisa salvar a página antes de rodar. Encerro aqui essa aula. Deixe seu comentário, me dê um feedback do que você está achando desse curso. Deixe o seu like para que esse vídeo seja entregue para outras pessoas. Siga o canal e ative as notificações para ser informados toda vez que eu subir com uma nova aula. Até a próxima aula.